pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as core words, as palavras essenciais e por que elas são tão importantes aí para um usuário de CA. As palavras essenciais, elas surgiram na comunicação alternativa a partir de várias pesquisas, tá, gente? Então, o uso de palavras em CA também é uma prática baseada em evidências. A gente tem várias pesquisas que demonstram que ela é eficaz para se utilizar dentro da comunicação alternativa. Mas como que surgiu isso? Isso é novo? Não. Na verdade, já faz muito tempo que as pessoas vêm pesquisando e aplicando a utilização dessas palavras essenciais dentro da comunicação alternativa. Como eu já falei para vocês, essas palavras essenciais é um pequeno grupo de palavras que compõe cerca de 80% da nossa necessidade de comunicação. Então, com um grupo tão pequeno desse de palavras, a gente já consegue comunicar uma gama gigante de funções de comunicação. A gente já consegue comunicar muita coisa ali no nosso dia a dia. E essas palavras essenciais, ou vocabulário essencial, primeira pesquisa, se eu não me engano, data da década de 81. O intuito dos pesquisadores na época é tentar identificar quais palavras eram mais faladas pelas populações. Quais palavras mais repetem ao longo do dia. Como que eles fizeram essas pesquisas? Então, tinham vários grupos de pessoas. Por exemplo, um grupo de mulheres falando sobre o almoço. Um grupo de homens falando sobre futebol. Aqui eu tinha várias crianças brincando num parquinho. Quando a gente isola esse vocabulário marginal, nessas palavras específicas relacionadas à comida, futebol e os brinquedos, o que vai repetir em qualquer assunto vão ser essas palavras essenciais. Por exemplo, o eu, o você, o isso, o mais, o vamos, o foi, o e, o de. Então, essas palavras essenciais é um grupo de palavras bem balanceadas, né? Não é um grupo específico de palavras, então aqui a gente tem pronomes, verbos, conectivos, substantivos, e é composto por palavras altamente funcionais. Então, essas palavras que vocês estão vendo aqui, ó, são palavras extremamente funcionais para atender uma gama muito ampla de comunicação. Então, os pesquisadores, na verdade, essa prancha que eu criei aqui, que está disponível para você dentro dos materiais aqui, ela foi desenvolvida com base nas listas de palavras disponíveis pelo DLM, que é o Dynamic Learning Maps. Esses pesquisadores, além de desenvolver vários projetos, né, utilizando palavras essenciais lá nos Estados Unidos, ele definiu uma lista de palavras que são essas 40 principais. As primeiras palavras, ou as palavras universais. Quando eu falo palavras universais, quer dizer que independente do idioma, essas palavras elas vão aparecer com uma frequência muito alta. Então não importa se é no inglês, no português, no espanhol, no japonês, no russo, essas palavras elas vão aparecer ao longo do dia com uma frequência muito alta. Ou seja, qualquer pessoa que fale, né, vai utilizar essas palavras essenciais ao longo do dia. Dá uma olhadinha aqui nessas palavras. Fala para mim se você não utilizou essas palavras já hoje ao longo do dia. E essas palavras aqui do DLM que eu utilizei para construir a nossa prancha, elas são recomendadas para comunicadores iniciantes, né? As pessoas que precisam começar com um número limitado ou reduzido de palavras em seu vocabulário, por questões de linguagem, cognição ou até mesmo motoras. Então, as listas de palavras, com certeza, elas são maiores do que isso aqui. Mas as palavras que eu estou apresentando para vocês, com base no Dynamic Learning Maps, elas já correspondem a várias funções de comunicação. Pensando na nossa necessidade de comunicar ao longo do dia, aqui a gente já consegue fazer uma troca de turnos, né? Eu, você, meu, seu, ela, ele, então referir-se a uma pessoa. A gente tem alguns verbos aqui altamente funcionais, né? Eu tenho o quero para fazer o pedido, o ajuda para solicitar assistência, ou pegar. Várias vezes ao longo do dia a criança vem até a gente nos puxando. O que ela está dizendo? Vamos! Ela está te chamando para ir a algum lugar. Ou pegar, né? Vários objetos a criança aponta, indica que ela quer pegar, então ela também está fazendo um pedido. Aqui eu tenho olha para chamar a atenção. Olha, que legal! Olha para a tia, olha para mim, olha isso. Se você gravar 10 minutos da sua interação com a criança, eu tenho certeza que você vai ver que você usa o olha várias e várias vezes aí durante a sua interação. A gente tem o parar, que é uma palavra importante para a gente fazer protestos.
não quero mais fazer essa atividade, eu quero parar. Então ela entra sim com essa função de protesto. A gente tem o não para fazer negação, o sim para afirmar, oi, tchau, que já garante aí um pouquinho de interação social, né, de função social. Eu posso solicitar mais de um objeto ou mais de um alimento. Então, mais é uma das palavrinhas muito importantes aí dentro de um sistema, tá? Eu posso fazer perguntas, o que, quando, posso, fazer algum comentário, né, um gosto, pedir algo diferente. Então, com esse grupo muito pequeno de palavras, a gente já consegue comunicar muita coisa ao longo do dia, por se tratar de palavras extremamente funcionais. Essas palavras aqui são muito poderosas para a gente utilizar dentro de uma ferramenta de comunicação alternativa, quando o nosso intuito é começar com um número reduzido de palavras, mas que elas sejam extremamente funcionais. Não estou dizendo que devemos começar sempre com essas ou apenas com essas. Na verdade, a gente pode começar com diferentes layouts, mas essas palavras são as mais recomendadas para comunicadores iniciantes. Caso você vai construir um sistema maior, você pode acrescentar ainda mais palavras e, como eu já disse, as recomendações é que a gente tenha um vocabulário essencial amplo e também um vocabulário personalizado. Então, eu vou trazer sim para o sistema do indivíduo os alimentos, as pessoas, os lugares que ele gosta de ir, dentro de uma organização que faça muito sentido ali, né? E que a gente vai conseguir manter a longo prazo. Então, no campo da comunicação alternativa, o vocabulário essencial é um pequeno conjunto de aproximadamente 200 a 400 palavras que muda pouco ao longo do tempo, usado de forma consistente em vários ambientes e por vários indivíduos. E como vocês já viram, essas palavras aqui são altamente funcionais. Quer dizer que elas podem ser utilizadas independente do ambiente e independente da pessoa com a qual nós estamos interagindo. É diferente, por exemplo, do chocolate. Chocolate é uma palavra marginal, um vocabulário específico ali, né, do usuário. Eu consigo utilizar chocolate várias vezes ao longo do dia? Às vezes não. Se eu chego na escola e eu pedir um chocolate lá usando uma fichinha ou até mesmo um sistema de CA, vai ter chocolate ali? Na maioria das vezes não. Então não é uma palavra que eu vou conseguir usar de forma funcional várias vezes ao longo do dia. Mas se eu ensinar para minha criança a pedir o mais, o dar ou o quero, ela já consegue ter acesso ao chocolate, que é algo que ela quer. Porém, essas palavras mais, dar e quero, ela vai utilizar várias outras vezes ao longo do dia. Por isso que essas palavras são tão importantes, né? Dentro do vocabulário infantil, que é essa lista aqui que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai ter as palavras mais utilizadas dentro do vocabulário infantil. Então, quando eu afirmo que o não é a palavra mais utilizada, uma das palavras mais utilizadas dentro do vocabulário das crianças em idade pré-escolar, é com base em uma pesquisa que eles levantaram, né, por meio de coleta e análise, que o não é a segunda palavra mais utilizada dentro do vocabulário infantil. Isso vai acontecer também na comunicação alternativa, tá? Às vezes o não, ele é aprendido e utilizado muito mais rápido que o sim. Negar é uma função muito importante, né? A gente tem que sim ensinar as nossas crianças a negar coisas, pessoas, situações e ações que ela não deseja. Então, dentro dos materiais que eu separei para vocês, vocês têm acesso tanto à lista de palavras traduzidas do DLM, que são as 40 principais, e também a prancha de palavras essenciais, que é essa daqui. Eu também disponibilizei para vocês. Mas lembra que não é apenas isso, tá? Essas são as principais, as mais recomendadas para a gente iniciar. Mas você pode começar com um vocabulário maior. Você pode dividir, inclusive, esse vocabulário em várias pranchas. Aqui a gente tem uma prancha completa, mas eu posso fazer 2 pranchas com 20, eu posso fazer várias pranchas com 6. Tudo isso vai depender da sua avaliação e da necessidade do usuário. Ó, aqui é um exemplo, que eu tenho palavras essenciais, só que divididas em 4 por página. Não quer dizer que eu vou começar apenas com 4, né? Na verdade, todas as palavras essenciais estão aqui, só que divididas por páginas. Quando que eu vou utilizar dessa forma? Quando a pessoa que vai utilizar essa ferramenta tem dificuldades motoras, né, de acesso, já que os símbolos são grandes, e visuais. Por isso que os símbolos estão com esse alto contraste. Eu tenho um fundo preto com uma cor destacando o símbolo.
Então, dentro dessa abordagem de utilização das core words, das palavras essenciais, a gente não fica preso a uma única estrutura, a um único layout. Na verdade, você pode criar diversas ferramentas, tanto em alta tecnologia, né, usando os aplicativos de CAA, ou em baixa tecnologia e organizando e utilizando uma quantidade de símbolos que vai atender às necessidades linguísticas, físicas, visuais e sensoriais da pessoa que vai utilizar. Então, antes da gente definir quantidade de símbolo, a gente vai precisar fazer uma boa avaliação. Pensa aí, o que é mais fácil fazer? Ensinar e organizar uma estrutura eficaz de linguagem ou elencar quase que de forma aleatória o vocabulário que flutua pela vida de cada indivíduo? Um exemplo. Hoje a minha criança ela ama Peppa Pig. Então eu vou começar com Peppa Pig porque eu sei que ela gosta muito e poderia ser uma função, né? Uma oportunidade de a gente começar a fazer esse pedido. Ok, até aí o nosso raciocínio parece certo. Porém, amanhã ela já não quer mais saber de Peppa Pig. Ela quer outra coisa, ela quer outro desenho. E aquele trabalhão todo que você teve para ensinar a pedir Peppa Pig já não serve mais. Por quê? Porque ela perdeu o interesse. Não é uma palavra funcional que ela vai usar ao longo da vida dela. Mas se você foca em ensinar essa criança a pedir assistir, usar, né, o verbo assistir, esse assistir vai fazer sentido para ela agora, que ela quer assistir a Peppa Pig, mas quando ela quiser outra coisa que ela deseja assistir, ela pode usar o mesmo símbolo. Essa palavra ela vai usar agora aos 5 anos de idade, aos 10, aos 12, aos 15, aos 20, aos 50. Essa palavra não vai cair em desuso. Então, assistir torna-se uma palavra mais essencial ou mais funcional aí do que a Peppa Pig, que é algo muito específico. E pensa só, gente, os seus gostos e interesses de quando você era criança é a mesma coisa hoje? Eu imagino que não, né? Os meus mudaram bastante ao longo do tempo. Várias coisas que eu amava quando era criança, hoje eu nem lembro mais. Mas as palavras funcionais que eu desenvolvi, né? Mesmo sendo bem pequititinha, eu ainda continuo usando. Como que a gente vai acrescentar essas palavras ao sistema de CA? Eu trouxe aqui 3 possibilidades, tá? A primeira, você está iniciando agora nesse mundo fantástico da comunicação alternativa. Não sei por onde começar. Tá aqui a sua resposta, tá aqui o onde que você vai começar. Vai começar direto com as palavras essenciais. Faz a sua avaliação, define quais as funções seriam mais importantes para a sua criança. E aí você inicia com a comunicação alternativa. Segundo cenário, eu vou fazer uma transição de sistemas. Eu já tenho uma criança que usa comunicação alternativa, mas eu quero ampliar isso. Eu quero trazer mais funcionalidade e expandir as funções que essa criança consegue comunicar, né? Trabalhar ali nas funções pragmáticas. O que você pode fazer? Consultar as listas de palavras essenciais, ver o que está faltando e acrescentar ao sistema. Se for em baixa tecnologia, por exemplo, você vai fazer a transição de um sistema de troca de figuras, né, que você utiliza símbolos soltos, para um sistema ainda de baixa tecnologia, mas agora a gente vai manter os símbolos estáticos para a gente fazer a aprendizagem por meio do padrão motor, né? Lembra que os padrões motores é a forma que a gente vai adquirir a comunicação aqui no sistema. O que a gente vai ter que fazer? Você pode acrescentar a primeira página de palavras essenciais. Lembra que o cenário é aquela criança que usa uma ferramenta de comunicação alternativa baseada em troca de figuras. Ela tem símbolos soltos presos ali no velcro. A gente vai pegar essa primeira página, a gente não vai recortar ela e a gente já vai anexar dentro da sua pastinha, se você pretende manter na baixa tecnologia, né? À medida que você vai modelando, que agora a técnica de acesso é diferente, antes ela te entregava, agora a gente vai apontar aqui, para ter esse benefício dos padrões motores e a comunicação ser mais rápida e fluida. Coloquei minha primeira página. À medida que você vai modelando, você vai pegar a pasta de comida dela, né, a página de comida dela, vai transformar em uma prancha estática. Então você não vai recortar mais os símbolos. Tudo que tem de comida ali no sistema que ela já utiliza, você vai transformar isso em uma prancha. E vai fazendo isso com todas as outras páginas, tá? De comida, de pessoas, lugares, enfim. Tudo que já existe ali dentro do sistema dela e, claro, sempre expandindo ainda mais o vocabulário. Terceiro cenário, e aí eu tô pensando numa transição de baixa tecnologia para alta tecnologia. Então eu tenho uma criança que já usa uma prancha, mas não é baseado em palavras essenciais. Ela tem um sistema, mas é feito por troca de figuras, né? Ela tem que retirar os símbolos e fazer essa entrega, mas agora eu quero passar para um aplicativo. Agora eu quero ir para uma alta tecnologia. O que a gente pode fazer?
Você mantém um sistema de baixa tecnologia disponível, né, a prancha, o fichário, enfim, o que for, enquanto você começa a fazer a modelagem aqui na alta tecnologia. Já constrói o layout que você quer e que você já sabe que vai ajudar no desenvolvimento de linguagem. Tudo que tem naquele sistema, né, de baixa ali no fichário, você vai trazer aqui, mas de uma forma agora organizada, dentro das categorias. Então, as comidas que estavam lá em símbolos soltos, agora vem para a pasta. Comida e bebida, todos os alimentos vão entrar aqui. E aí você vai modelando aquilo que ele te pediu ali na baixa tecnologia. Por exemplo, a criança te entregou a foto do chocolate. O que você vai fazer? Modelar já usando palavras essenciais. Ah, entendi. Você diz que quero comida e bebida, chocolate. Pô, cadê o chocolate? Bolo. Pronto. Então é assim que a gente vai fazendo essa transição, tá? Já organiza o sistema em alta tecnologia, deixa os dois sempre disponíveis, lembra que é importante manter os dois, até que ele se sinta mais confiante e seguro em usar a sua nova ferramenta. Por que usar Core Words? Gente, eu já dei aqui bons motivos para você começar a utilizar as Core Words na comunicação alternativa, mas ainda tem mais, tá? As palavras essenciais, como eu já disse, correspondem de 70% a 90% das palavras que usamos diariamente. São palavras muito funcionais, né? A gente pode utilizar na escola, em casa, nas terapias, em qualquer ambiente. Essas palavras vão ter, sim, uma utilidade, uma importância ali para o usuário. As palavras essenciais podem ser ensinadas e reforçadas em uma ampla variedade de atividades e permite combinações de duas ou mais de uma forma muito mais rápida e eficiente. Esse vocabulário essencial é poderoso porque permite que os comunicadores expressem uma ampla variedade de funções com um número muito pequeno de palavras. E não existe uma ordem particular ou sugerida. Na verdade, você vai trabalhar de acordo com a necessidade, com a função que o seu usuário já tem ou precisa desenvolver. E o vocabulário essencial consiste em 3/4 daquilo que adultos e crianças realmente dizem e costumam ser ignorados na hora de implementar a comunicação alternativa. Pensa só, se eu, você, todas as pessoas falantes utilizam essas palavras, por que elas não estão no sistema de comunicação alternativa de uma pessoa com necessidades complexas de comunicação? E o vocabulário essencial é consistente em populações clínicas, atividades, lugares, tópicos e grupos demográficos. E uma coisa importante sobre as palavras essenciais é que elas contêm poucos produtores de imagens. Ou seja, a gente não consegue fazer fotos desses símbolos aqui. Mas vocês já sabem que foto não torna o sistema mais fácil, né? Pelo contrário, você pode, inclusive, engessar a função daquele símbolo ali e ter dificuldade na hora de generalizar. Gravem isso aí, gente. O vocabulário essencial, ele liberta. Porque se o indivíduo, por mais que ele tenha um número reduzido de palavras em seu vocabulário, essas palavras, se ele domina essas palavras, ele já consegue participar do ambiente, independente que seja na escola, na clínica, em casa, enfim. Aonde ele for, essas palavras vão ter uma funcionalidade para ele. Mais algumas vantagens, hein? Obter uma verdadeira compreensão das palavras e seus significados, desenvolver a linguagem básica da comunicação, aumentar a diversidade da aplicação das palavras, comunicar em mais contextos, alcançar uma comunicação ativa e independente, oportunidades frequentes para praticar, né? Já que eu falo várias vezes essa palavra ao longo do dia, eu vou ter várias vezes a oportunidade de mostrar como que essas palavras funcionam por meio da modelagem. Eu posso utilizar tanto em grupos quanto em atividades individuais, então para fazer aquela modelagem por par, né, trazer um coleguinha, pegar um irmão para ser esse modelo é algo super tranquilo de fazer aqui com as Core Words, e elas são utilizadas em contextos naturais, né? A modelagem ela precisa ser feita de fato em um contexto natural para que faça sentido para o usuário. E a instrução ela vai direta no significado, na função daquele símbolo ali dentro do sistema. Então, o nosso objetivo com as palavras essenciais é ensinar uma comunicação para a vida. Lembra que essas palavrinhas aqui elas não vão se perder. A gente vai precisar dela independente da nossa idade. Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida sobre Core Words você pode deixar aqui no campo abaixo. Leia todo o material que eu separei para vocês, tá? Aqui nesse ambiente tem artigos, tem os slides da aula e tem muita informação sobre Core Words. Aproveitem esse material, estudem e coloquem em prática.